Sustentabilidade aplicada a misturas asfálticas. Já quero convidar aqui para presidir essa mesa a senhora Bibiana Cardoso Fogaça, da ER Rio Grande do Sul. Como secretário desta mesa, senhor Paulo Salatino, DR Paraná. Nosso secretário de mesa já está chegando, Paula Salatini. Queria convidar agora os palestrantes Emerson Rodrigues Maciel, da Estrutura Asfaltos. Estrutura Asfaltos, por favor. E convido também a senhora Larissa Montanher de Barros, também da Estrutura Asfaltos. Na sequência, eu já passo a presidente. Convido a todos, então, a assistirem agora a palestra Sustentabilidade aplicada a misturas asfálticas, a ser proferida pelo Emerson e pela Larissa. O Emerson, ele é gerente de soluções e engenharia na empresa Estrutura Asfaltos S.A. Acumula experiência de mais de 20 anos na área de asfaltos, tendo atuado em diversas áreas, como qualidade, pesquisa e desenvolvimento, sendo químico responsável dos produtos asfálticos da empresa junto ao Conselho Regional de Química, 4ª Região de São Paulo. Também é responsável pelas áreas de desenvolvimento, execução e análise de projetos e performance de misturas asfálticas. Graduado químico bacharel tecnológico pela PUC de Campinas e mestre em Ciência e Engenharia Química no Departamento Polímeros da Universidade de Campinas, Unicamp. É um membro efetivo do Comitê Técnico da BEDA e da Comissão de Asfaltos do Instituto Brasileiro de Petróleo, o IBP, representando a empresa Estrutura Asfaltos. A Larissa Montanher de Barros é especialista em engenharia na empresa Estrutura Asfaltos S.A. Acumula experiência na área de misturas asfálticas, com ênfase em deformação permanente, graduada e mestra em Engenharia Civil pela URGS, doutora em Engenharia Civil pelo Programa de Engenharia Civil da Universidade Federal do Rio de Janeiro, PEC-COPEC. Atuou como líder do programa PITER durante o mestrado no Laboratório de Pavimentação da URGS, LAPAV, e durante o doutorado foi integrante do projeto SEMPES Petrobras, no Laboratório de Geotecnia e Pavimentação da UFRJ. Boa palestra para vocês. Alô, boa tarde a todos. Bem, a nossa apresentação hoje, vamos falar um pouquinho sobre a aplicação de misturas sustentáveis. Então, aqui os tópicos que nós vamos abordar, um pouquinho sobre a questão atual das nossas rodovias, entender um pouquinho sobre o REP, em seguida a nossa metodologia de trabalho, tanto para ligantes asfálticos quanto para as misturas asfálticas, traçar um paralelo dos resultados encontrados tanto no ligante quanto a mistura, fazer uma breve colocação sobre a extrator e sua linha de produtos. E para iniciar a nossa apresentação, é importante nós conhecermos o número aqui da Confederação Nacional de Transporte, que realizou a pesquisa em 2022, cerca de 51,7% das principais rodovias federais e estaduais, correspondeu a cerca de 110.333 quilômetros, chegou à conclusão que apenas 12,4% apresentam pavimentadas, 78,5% não pavimentadas e 9,1% no estado da arte ainda sob projeto. E aí esse gráfico abaixo ele é interessante pelo seguinte, porque ele demonstra ali a densidade da malha rodoviária pavimentada em termos de extensão em área. E aí observem que, se nós pegarmos a China, que tem uma extensão continental como o Brasil, ela é cerca de 1.800% mais vezes maior do que a extensão, a densidade pavimentada brasileira. Se nós olharmos os países aqui da América do Sul, como o Uruguai é 70% maior que o Brasil. E aí também um outro dado interessante é a questão da qualidade das nossas rodovias, que leva em consideração a geometria, sinalização e os aspectos em relação à superfície do pavimento. Então, somente ali a parte concedida
ele é em torno de 51,9%, enquanto que a gestão pública apenas 23,9% em condições perfeitas. E que se leva em consideração essa questão de condições perfeitas, ou seja, sem qualquer irregularidade, deformação, fadiga. E aí chegamos no gráfico a seguir, que somente para a concessão privada, 17,4% em condição perfeita, e para a gestão pública, 6,6%. E isso tem um impacto enorme, principalmente no desenvolvimento do setor econômico nosso, porque o principal modal é o rodoviário, é responsável por 95% do transporte de pessoas e 65% do transporte de cargas. E aí o que ocorre? Essa não manutenção das condições do pavimento faz com que também tenha um aspecto direto em relação às manutenções dos veículos, com o aumento dos preços de passagem, dos fretes e principalmente também o aumento do combustível, do uso principalmente de diesel, e ali um desperdício de 4,89 bilhões que poderiam ser aplicados na compra de 5.986 caminhões P8, que são aqueles caminhões regulados em relação à emissão de óxido de nitrogênio, monóxido de carbono, ou no replantio ali de 103 mil hectares de floresta. Precisa se ter um bom planejamento, uma boa engenharia para se ter uma ótima qualidade das nossas rodovias. E eu quis trazer esse gráfico aqui, porque esse praticamente é o gráfico que mostra o que é o REP, é o nascimento do REP. Então, se a gente pegar lá do lado esquerdo e ir para o lado direito, o lado esquerdo é um ligante totalmente virgem, o lado direito é a parte envelhecida. Esse gráfico é conhecido de vocês e diz o seguinte: 80% da parte de envelhecimento do ligante asfáltico, ele ocorre exatamente durante a usinagem, no contato entre o ligante e a pedra. E ali, do ponto de vista químico, a gente fala que ocorre uma reação rápida, ou seja, o oxigênio combinado com a ação do calor e da radiação ultravioleta faz com que compostos que a gente chama de hidrocarbonetos extremamente reativos, que são os per-hidroaromáticos, eles criam radicais, que nós chamamos de hidroperóxidos, que por sua vez vai reagir com dois materiais lá, que são os alquils e os auril-alquil sulfetos, para formar quem? Os sulfóxidos. Os sulfóxidos, eles praticamente polarizam a parte dos aromáticos e aí criam os pré-asfaltenos. A reação não termina por aí, continua numa reação lenta, que aí é a parte da execução, em seguida o tempo de serviço, e mais uma vez são formados os sulfóxidos e também as cetonas, que vão polarizar os aromáticos em resinas, que polarizam, transformando em asfaltenos. E o resultado, o que nós temos? Um enrijecimento do ligante, e ali explicando que nós aumentamos o módulo complexo de salhamento, o ponto de amolecimento, diminui a penetração e aumenta a viscosidade. Falando um pouquinho sobre o REP, a vitrine é os Estados Unidos. O REP ele começou a ser timidamente utilizado em 1915 para uma usina portátil da Warren Brothers. E aí, quando foi na década de 70, quando ocorreu a crise do petróleo e principalmente aumentou o custo dos derivados do petróleo, entre eles o asfalto, houve a necessidade urgente de utilizar materiais que pudessem realmente diminuir o custo do processo lá da produção. E aí veio o REP. Novamente aí falando também a questão para os Estados Unidos, o que representa hoje ano de 2022. Basicamente, eles têm uma utilização em cerca ali de 7,8 milhões de toneladas de economia. Ao mesmo tempo, é utilizado cerca de 94,6 milhões de toneladas de REP anualmente, e que tem um impacto gigante na redução do gás de efeito estufa, que são aqueles componentes lá, o óxido de nitrogênio, o metano e o dióxido de carbono. E aí, por que também uma consideração em relação ao REP?
a questão da diminuição dos custos energéticos, dos custos de manutenção, a redução, a economia do dinheiro público, o asfalto podendo ser reciclado várias vezes e aumentando o tempo de vida útil e podendo entender qual é a mecânica, qual é a necessidade daquela rodovia anos depois, e um aproveitamento maior dos materiais e, mais uma vez, uma redução do gás de efeito estufa. Um pouco para frente vocês vão entender todo esse contexto que a gente está falando, porque foram 3 materiais que nós utilizamos e um deles é exatamente que contém o Warmix. O Warmix também super interessante, super utilizado nos Estados Unidos, cerca de 79,5 milhões de toneladas, e com o princípio de ter um agente lubrificante ali que faz com que o ligante ele possa ser misturado em temperaturas menores. Para quê? Para diminuir, principalmente a exposição de todos os trabalhadores dos compostos orgânicos voláteis, que são os VOCs, que não parecem, mas assim, todos têm uma função extremamente cumulativa dentro do nosso organismo, mostrado naquela figura lá, basicamente compostos aí superhidrocarbonetos. Uma outra questão interessante, que a gente levou em consideração também no nosso trabalho, é a questão da pegada de oxigênio. E aí um dado interessante de que, durante a usinagem, quem mais contribui para a liberação de carbono é o aquecimento da pedra, em seguida o aquecimento do ligante e depois a parte do rolamento. E medido através desse dos equipamentos, que é aquele detector multigás ZR3100. Bem, um outro material que também a gente utilizou é a questão do asfalto plástico. Nós, da Extratura Asfaltos, somos pioneiros, fomos a primeira empresa a fazer o desenvolvimento, pesquisa e principalmente a execução lá na Eixo, concessionária São Paulo, representada aqui pelo Assis, no ano passado. E aí veio a questão seguinte, qual que é o impacto também dos plásticos? E aí uma questão super interessante, que muitas vezes desses plásticos, no caso das embalagens que nós utilizamos, e muitas vezes jogados de forma incorreta, após contato mecânico ou lixiviação da água, acaba formando os microplásticos. E aquela figurinha logo lá do lado esquerdo, veja como que aquilo pode entrar para o nosso organismo. Muitas vezes sendo jogado, por exemplo, no oceano, na água, e aí peixes e outros seres vivos acabam incorporando para dentro do seu organismo, e aí voltando para nós quando nós consumimos. Então o foco é fazer a seleção através das cooperativas, a parte de desenvolvimento, e aí fazer a reciclagem e colocar para dentro do pavimento. Outro ponto interessante, para se ter um bom desempenho, é importante entender cada wrap. E cada wrap tem seu DNA, tem suas características, mas independente das suas características, se ele tem ou não, se ele foi modificado com polímero ou não, é entender que o wrap ele tem 2 camadas, uma parte ativa e uma parte inativa, e através da difusão térmica consegue-se fazer ali uma boa mistura. Então é importante a questão da usinagem, a forma como vai ser misturado para realmente fazer a recuperação desse material. E aí, de acordo com o manual da ANAPA, tá? Não adianta simplesmente fazer a fresagem, deixar de qualquer jeito, mas é importante levar em consideração alguns aspectos. Não deixar restos de materiais de outras construções, materiais orgânicos, fazer tudo, colocar ele dentro de uma parte coberta e, se possível, fazer, por exemplo, uma seleção de tamanhos nominais. E aí aqui, por exemplo, foi o caso, não exatamente para quente, mas uma aplicação que nós fizemos também com a Eixo, o pessoal da Garcia Monteiro, no micro-wrap, quando nós fizemos um micro-revestimento utilizando 20% e 30% de fresado. Aquela figura ao lado identifica a questão de não haver segregação e ter o material mais homogêneo possível. Bom, aqui eu vou falar um pouco, então, sobre as etapas, né, que a gente seguiu nessa pesquisa.
Então, a primeira coisa foi a questão da coleta do RAP, né? Então, a gente buscou uma parceira, fez essa coleta, também porque a gente queria uma quantidade grande para utilizar em toda a pesquisa o mesmo material, porque a gente sabe, né, que o RAP é muito heterogêneo. E mesmo pegando, se tu for analisar o RAP, mesmo pegando da mesma fresagem, pode acontecer dele ser um pouco diferente. Então, tem que fazer essa mistura que o Marcel falou, né, para não ter segregação. Depois disso, foi a questão de fazer a extração, né, do ligante desse RAP, para a gente saber qual que era o teor de asfalto do RAP que a gente estaria utilizando. Depois a gente partiu, né, para análise granulométrica desse material, para análise do ligante, né, através de ensaios empíricos, para entender um pouquinho como estava esse ligante envelhecido, né, o ligante que estava no RAP, para tentar entender se foi alguma camada que talvez foi utilizado um ligante com polímero ou era alguma coisa com ligante convencional. Depois de ter essas características, né, e visando o nosso foco, que era a sustentabilidade, a gente, né, definiu os outros ligantes que a gente iria trabalhar na pesquisa. Definiu o agregado, né, que também ia ser utilizado, já que é só uma porcentagem de RAP que é utilizada na mistura. E foi feita a dosagem da mistura, dosagem Marshall, né, com o RAP. Então, a definição, né, dos teores de vazios e a porcentagem, né, considerando a porcentagem que a gente estava utilizando de RAP. Depois foi feitas as análises, né, de desempenho da massa asfáltica final, foi avaliado, né, qual foi o desempenho dessas misturas estudadas, e também foi feita a análise, por fim, a gente pegou e englobou tudo, e fez uma análise do desempenho dos ligantes que a gente tinha utilizado e das misturas, para avaliar os ensaios de ligantes, né, principalmente os ensaios reológicos, se eles podem nos dar uma tendência de qual vai ser o comportamento da mistura. Então, né, como o Marcel falou um pouquinho dos materiais, a gente seguiu esses 3 caminhos, né? Foram utilizados, então, esses 3 materiais. Nas 3 misturas foram utilizados 30% de RAP. Então, a primeira mistura foi com CAP convencional, CAP 3045. A segunda mistura foi com CAP UP, tá? Que é um CAP da extratura. Aqui a gente exagerou um pouquinho, a gente baixou 40 graus, tá? É um CAP morno, a gente baixou 40 graus em laboratório. E o terceiro é o Green Flex, né? Que é o asfalto com plástico. Então, esses foram os 3 ligantes que a gente utilizou nas nossas análises. Então, a primeira coisa que a gente fez, né, seguindo aquelas etapas, foi analisar o nosso RAP. Então, ele passou por todo o processo de extração, né, de ligante, que passou também pela centrífuga, pelo Soxhlet, e a gente viu que o nosso RAP estava com um teor de 4,8%. E aqui também foi feita a análise granulométrica dele antes, né, dessa extração. A gente vê que tem aqui antes da extração e depois da extração, né? Que antes da extração dá a impressão que ele não tem finos, né? Porque esses finos eles estão aglutinados com ligante, mas depois que tu faz a extração, consegue ver que o material também tinha finos. Bem, então, entrando na questão dos ensaios do ligante, aí são os equipamentos utilizados para avaliação empírica, ponto de amolecimento automático, penetrômetro e um dutilômetro automatizado. Aqui já os resultados encontrados nos ligantes. Observar então ali que o fresado, ele tinha características sem polímero, então fizemos ali uma recuperação, deu 11, penetração baixa de 20, e alto ponto de amolecimento. Os outros materiais, ali principalmente o resultado do CAP 3045, do nosso CAP UP, que é um asfalto de alto desempenho com aditivo morno, o Green Flex, e aí em seguida já as misturas ali do CAP UP com o fresado, 70%
do ligante virgem, 30% fresado, e do Greenflex ali, o resultado final, assim como do Cap-Up. Falando um pouquinho sobre a questão da recuperação dos ensaios reológicos, então nós utilizamos os equipamentos preconizados no SuperPave, ou seja, o reômetro de rotacional, a estufa do filme delgado rotacional, o reômetro de fluência em viga, o vaso de envelhecimento de pressão e o reômetro de salhamento dinâmico. E aqui a gente entra nos ensaios reológicos. Então, observar que o asfalto derivado lá do REP, ele tinha altíssima viscosidade, e na adição dos ligantes e resultados finais, eles acabaram diminuindo, ou seja, sendo acessíveis aí para a questão da usinagem. Em relação à determinação da temperatura negativa, que não é um problema para o Brasil, mas nós temos equipamento, porque durante anos, e hoje fazemos exportação para a Bolívia, então fizemos lá no reômetro de fluência e viga, então apresentou aquelas temperaturas ali de -10, -16 ali, de acordo com o ligante. E aí, o que também chama a atenção, que é interessante para nós, é a questão do resultado final daquela mistura lá que o REP estava com PG de 82, e aí o resultado final com a mistura de cada um daqueles ligantes, com Cap-Up ele ficou com 70, 76 graus tanto no 76 graus no Greenflex, e manteve ali 70 graus, subiu 70 graus no Cap 3045. O que nós também fizemos? Embora a especificação, o pessoal do SEMPS está fazendo a validação da especificação nova dos materiais, nós também quisemos entender qual seria a classificação de cada um desses ligantes finais, tá? E que é baseado nos dois ensaios de MSR, na fluência e recuperação do ligante asfalto sob múltipla tensão, e também na varredura linear no LAS, tá? E essas foram as classificações. Então, pela especificação americana, eles ficaram PG 70-10, 70-10 com Cap-Up fresado, 76-16, e aqui o ligante não caracterizamos, até por questão que se caracteriza o ligante não antes do envelhecimento, mas ficou classificado como Cap 10, 20, 5 e 40, que está relacionado à consistência do material. Falando um pouquinho, então, sobre a recuperação, a fluência e recuperação do ligante asfalto sob múltipla tensão, foi feito, então, no reômetro de salhamento dinâmico, utilizando dois níveis de tensão de salhamento, a 0,1 kPa, corresponde à zona viscoelástica linear de deformação, e a 3,2 kPa, que corresponde à avaliação da propriedade geológica na zona viscoelástica não linear, tá? E aqui importante para determinar, duas letrinhas, dois conceitos ali, que é o percentual de recuperação, que diz se o material tem resposta elástica, em outras palavras, tem a presença de polímero elastomérico, e principalmente o JNR, a compliância não recuperável, que é a capacidade que o ligante tem de recuperar-se frente às tensões, a deformação de salhamento, em função do tráfego, tá? E aí observar que, pela classificação aqui, o resultado da mistura de fresado com o Cap 3045, pela especificação americana, ele deu como muito pesado, já pela Petrobras bom, já o Cap-Up com fresado muito pesado e pela Petrobras superior, e o Greenflex extremamente pesado, extra pesado e de alto desempenho. Já no ensaio da varredura, que consiste na análise acelerada da fadiga, baseado no conceito do dano contínuo viscoelástico, a vida de fadiga, o FFL, aqui apresentados os resultados, e depois a gente vai comentar, esse ligante, o fresado, muito provavelmente ele foi retirado da pista em função
da fadiga. E aí observem que os resultados foram recuperados na adição com seus ligantes virgem, o CAP 3045.23, 1.42 com o CAP UP e para o asfalto modificado com plástico 1.60. Bom, então falando um pouquinho aqui das etapas, né, do estudo, então teve a questão da coleta, como eu falei, seleção granulométrica, dosagem, né, análise volumétrica né, dos parâmetros de dosagem, os parâmetros de desempenho, daí que foi analisado, né, quanto a dano pela umidade induzida, resistência à tração, módulo de resiliência e alguns ensaios um pouquinho mais avançados, como o módulo dinâmico, o ensaio de tração com pressão direta e o ensaio de triaxial para deformação permanente, né, o stress sweeping routing. E foi feita, então, as análises desses ensaios e depois a gente implementou no software, né, é um software da Carolina do Norte, o FlexPave, para avaliar como seria o comportamento dessas misturas ao longo do prazo no campo. Então, aqui está a nossa curva granulométrica, foi uma faixa C do DENIT, né, aqui mostrando que foi também a compactação, foi aí foi Marshall, 75 golpes. A porcentagem, então, dos materiais, né, 30% fresado, a quantidade de brita 1, pedrisco e pó de pedra. E aqui, quanto que entrou. Então, essas misturas, a gente já tinha as dosagens referências. Então, o que seria a dosagem referência? Seria 100% do agregado virgem. Então, a gente já sabia o teor, né, a gente já tinha essa dosagem com um agregado 100% virgem. E a gente só, na real, fez mais uma verificação, né, se a incorporação do REP daria os resultados que a gente estava esperando, né, em relação à mistura virgem. Então, foi inserido na mistura com CAP 3045, né, 3.5 de ligante, né, foi reaproveitado do fresado 1.4. No CAP UP também, e daí no CAP, no Green Flex, né, esse teor foi um pouquinho mais alto, porque o teor final era de 5.2 na dosagem desse material, né? Daí tem todos os outros valores da dosagem Marshall. Então, aqui estão os ensaios, né, mais convencionais que a gente realiza em laboratório, né? A questão do dano por umidade induzida. A gente vê ali que o CAP convencional, o 3045, ficou ali no limite, 75. O CAP UP deu uma melhorada e o Green Flex já teve um valor de 80. A resistência à tração desses materiais, né? O Green Flex acabou ficando com uma resistência um pouquinho menor, 1.3. E o módulo de resiliência também está aqui, né? O Green Flex e o 3045 apresentaram módulos muito parecidos de resiliência. E o CAP UP já apresentou um módulo um pouquinho mais elevado, né? Que poderia ser um indicativo de um material com uma resiliência um pouco melhor. Também estão apresentados aqui o ensaio de flow number, né, que é um dos critérios que está estabelecido no Medina, né, para análise do material, né, tem as faixas e tem o número de ciclos que tem que ser atingidos. Então, a gente vê, né, que tem essa escadinha, então, 3045 para o CAP UP e depois para o Green Flex. Mais adiante, eu vou falar um pouquinho mais do caso do flow number. Então, aqui estão os resultados do módulo dinâmico. Ele é feito em 6 frequências, 4 temperaturas. As temperaturas são 4, 20, 40 e 54. E daí tem os resultados da curva mestra a 20 graus. A gente vê aqui nas frequências mais elevadas que o CAP UP ficou com... E o 3045 tiveram um módulo um pouquinho mais elevado. Mas na frequência baixa, o Green Flex acabou tendo um módulo um pouquinho mais elevado. E já na curva mestra do ângulo de fase, né, a gente vê um comportamento aqui do CAP UP, né, diferenciado dos demais, principalmente na questão da frequência baixa. Foi feito um ensaio, então, de fadiga, né, de tração direta, para utilizar o modelo SVCD. E aqui está a curva de integridade vezes dano.
né? Então que a gente consegue acompanhar, né, qual que é a integridade do material para o dano, e a gente também vê que o GreenFlex, para o mesmo dano, apresentou uma integridade um pouquinho maior que os demais materiais. Como eu falei, para deformação permanente, além do flow number, a gente fez o triaxial, o stress pinrouting. Ele é feito em 2 temperaturas, não somente em uma. Então, ele é feito a 50 graus. Ele tem 3 estágios de tensões. A cada 200 ciclos, ele troca as tensões. Na temperatura baixa, 20 graus, isso também acontece. E ele tem uma tensão confinante constante nos ensaios. E uma das coisas que a gente vê, foi tema da minha tese, que a gente viu que, nesse caso, não só a temperatura alta é importante, mas também a temperatura baixa, porque a gente vê que o pavimento se mantém muitas vezes entre essas 2 temperaturas. Então, a temperatura baixa também influencia muito no comportamento do material. Aqui estão só os modelos, né, que foram inputs de dados para a gente colocar no FlexPave e fazer as análises, né? O modelo da tração direta, SVCD, e o modelo da deformação permanente, que é o Shift Model. Então, essa é a carinha do software, né, do FlexPave. Os inputs necessários... Desculpa. Os inputs necessários aqui foi a série de prone do módulo dinâmico, né, da fadiga, o SVCD, e da deformação permanente, o Shift Model. Essa foi a estrutura que a gente utilizou nas 3 análises. Né, a gente coloca os dados das demais camadas, mas o nosso foco foi a camada de revestimento. Então, aqui tem os resultados, né, do 3045. Foi utilizado no tráfego anual de 1 vezes 10 na 7, velocidade de 80 km, clima de São Paulo e um período de projeto de 10 anos. Então, a gente consegue ver, né, que para a questão da deformação permanente, ele ficou ali quase 9 milímetros, né? Dependendo do limite que for utilizado, aqui está 12 milímetros, então ele até atenderia. E na fadiga já ele apresentou 61% de dano, né? Até se a gente for olhar os meses antes, a gente já vê que ele, com pouco tempo, ele já atinge um dano muito alto na fadiga, né? E aqui mostra, né, que já tem ligação entre o topo e a base da camada. Esse é o cap-up, né? Foi utilizada mesmo tráfego, velocidade, tudo igual. A gente já vê aqui uma boa redução, né, na questão da deformação permanente, já foi para 4,8%. E na fadiga tem uma redução, foi para 51%, né, já melhora, né, o caso. Mas foi mais a questão da deformação permanente que foi mais expressiva nesse caso. E quando a gente vai para o GreenFlex, então, essa mudança é mais expressiva. Porque a deformação fica ali no 3,6 milímetros e a porcentagem de dano, né, por fadiga fica em 39%. E aqui a gente já consegue ver, né, que o dano não, as camadas de topo e base, o dano não se prolongou entre elas. Então, basicamente, aqui é o resumo dos 2 principais ensaios do MSR, ou seja, para entender o resultado final da classificação de cada um desses ligantes na mistura com fresado. Então, apenas o GreenFlex misturado com o REP, ele entrou dentro aqui dessa curva, então ele é classificado como elastomérico de acordo com a ASHTO R96. E aqui, da mesma forma como aconteceu lá nas misturas asfálticas, como a Larissa disse, esse gráfico aqui ele correlaciona o parâmetro de integridade com a tolerância ao dano. E aí, observando, todos não sofreram fratura dentro do tempo de ensaio, mas em relação a suportar a energia externa, ao trabalho aplicado, e aí para avaliação com a tolerância do dano, observe que o ligante, quando misturado com o GreenFlex, ele teve uma maior integridade do que o cap-up, do que o cap 3045. E fazendo uma relação, então, né, do ligante com o desempenho da mistura,
Aqui, para o caso da fadiga, né, o dano para fadiga, a gente viu que teve uma coerência, né, nos ensaios do ligante, né, os ensaios de LAS. Quanto maior o valor, melhor é o desempenho do ligante, com o desempenho do dano na análise no FlexPave, né, que foi decaindo. E aqui daí, então, a gente colocou um R quadrado. Então, para essas análises, o R quadrado ficou muito bom, né, deu um valor ali de 0,98. Mostrando, então, que é possível, né, pelo menos ter um indício do comportamento, né, utilizando os ensaios do ligante. Para a questão da deformação permanente, então, a gente também fez uma análise, né, olhando a questão dos ensaios do MSR e do que é utilizado, preconizado, né, pelo Medina, quanto às classificações. E se vocês separarem, né, a classificação da mistura foi exatamente a mesma dos ligantes. Então, fecha muito bem, né, essa questão das análises do ligante e da mistura com esses dois ensaios. Daí, olhando um pouquinho mais nas análises, então, do JNR com flow number, a gente tem um R de 0,98. E daí a gente também quis saber quanto ao FlexPave, né, as análises de trilha de roda. Daí a gente viu que o R quadrado, nesse caso, ele não é tão bom, é 0,7. E por que isso acontece? Porque, como eu falei, aqui a gente trabalha com duas temperaturas, e não só uma, então não é um parâmetro crítico. E o MSR e o flow number, eles são numa análise crítica a uma só temperatura, então isso às vezes acontece nessas análises. Porque aqui eu estou trabalhando com duas temperaturas, eu estou avaliando, digamos, uma temperatura intermediária. Agora, quando eu quero fazer uma análise crítica do material, que seriam os dois casos, a gente já encontra um valor mais próximo. Aqui é um vídeo falando um pouquinho, então, da empresa. Somos a Extratura Asfaltos, empresa sinônimo de pioneirismo e desenvolvimento que atua há mais de 50 anos no fornecimento de uma linha completa de produtos asfálticos para os mercados nacional e internacional. Com sede na cidade de São Paulo, a Extratura Asfaltos possui 4 unidades Fabris localizadas em Ponta Grossa, Paraná, Paulínia, São Paulo, Betim, Minas Gerais e Maracanaú, Ceará, bem como 13 unidades de revendas, distribuídas em todo o território nacional. Nosso portfólio é composto por emulsões asfálticas convencionais e modificadas, bem como asfaltos convencionais e modificados por polímero, pó de pneu e plástico pós-consumo, além de uma linha em aditivos. A Extratura Asfaltos foi a primeira empresa a desenvolver e ter o seu asfalto modificado por plástico pós-consumo, o GreenFlex aplicado em campo. Temos como principais valores priorizar clientes, crescimento sustentável, promoção ética e transparência e criação de tecnologia de ponta em produtos de alta qualidade. Na unidade Fabril de Paulínia está localizado o Centro de Soluções em Engenharia, um centro de última geração em pavimentação asfáltica, onde estão instalados equipamentos modernos que permitem a pesquisa e o desenvolvimento de produtos e misturas asfálticas, assegurando qualidade e desempenho para os nossos clientes. A empresa é sinônimo de inovação e qualidade, trazendo o futuro para hoje. Faça parte você também da carteira de clientes da Extratura Asfaltos e desfrute de produtos e serviços de extrema qualidade técnica. Extratura Asfaltos, sempre buscando um novo horizonte para você. Esse slide aqui mostrar que nós temos uma linha completa de produtos que atende às especificações nacionais e também internacionais. E eu queria chamar ao palco o engenheiro Assis, que é o gerente responsável da rodovia Eixo Concessionária SP.
Muito obrigado, Emerson, Larissa. Obrigado, presidente, secretário. É um prazer poder estar aqui e informar o seguinte: a Eixo SP tem um grupo de inovação tecnológica. E dentro desse grupo de inovação tecnológica, a gente conseguiu essa feliz parceria com a Extratura Asfaltos, e que sem eles jamais isso daqui teria acontecido, esse asfalto com plástico aplicado em pista, porque eles têm todo o know-how para desenvolver o produto e a gente tem toda a vontade para fazer acontecer. Bom, o nosso trecho experimental é no município de Rio Claro e que tem cerca de 800 metros. Nós temos aqui 4 sessões em que a gente teve uma tentativa de poder reduzir a espessura de asfalto com plástico para tentar acelerar a sua degradação. Ocorre que o último tramo, o último segmento, era para ser todo com 4 centímetros, mas, por conta de problemas no fundo da fresagem, encontrando solas, algumas partes instáveis, a gente teve que aprofundar mais 2 centímetros. Então, a nossa seção ficou assim, e se vocês podem observar, todas as deflexões absolutamente controladas, até a última avaliação que nós tivemos em março de 2023. Também, com relação a fundamentos de trilha de roda, temos tudo absolutamente controlado, e aquele pico superior aos parâmetros estabelecidos pelo nosso poder concedente Artesp, lá no estado de São Paulo, era na nossa primeira avaliação, quando ainda era um pavimento com asfalto convencional, de maneira que, com o asfalto com plástico, está absolutamente controlado. E agora, isso foi há mais de um ano, e em breve, agora, daqui a pouquinho, nós teremos o asfalto com plástico 2.0, o Green Flex aí, agora com um melhor estudo e melhor desenvolvido. Gostaria de agradecer mais uma vez a Extratura, em nome do Emerson, em nome da Larissa, por ter dado essa oportunidade de falar aqui e por conta de toda a parceria de sempre. Obrigado. Boa tarde. Após o término da palestra, estamos abertos às perguntas. Bom, temos uma primeira pergunta do Felipe. Tendo em vista que recomenda-se uma velocidade mínima de 25 a 40 km por hora para a determinação do IRI, a velocidade operacional de 18 km do veículo inteligente com o curvímetro não pode ser um limitador importante? Desculpe, pode repetir? Tendo em vista que recomenda-se uma velocidade mínima de 25 a 40 km por hora para a determinação do IRI, a velocidade operacional de 18 km por hora do veículo inteligente com curvímetro não pode ser um limitador importante? Ah, não, isso já foi feito, realmente. Desculpa.
Acho que não, então não temos. Bom, então, já que não temos perguntas, finalizamos agradecendo a apresentação da Extrata e acho que agora a gente encerra aqui. Obrigada. Senhoras e senhores, queremos agradecer imensamente a participação aqui neste tema tão importante, sustentabilidade aplicada a misturas asfálticas.